Oi pessoal, tudo bem? No mês de janeiro eu participei de um amigo secreto de arte e fazia muito tempo que eu não participava de um. Eu fiz uma arte para minha amiga que é uma carta de tarô com a personagem dela, que foi inspirada na carta de tarô A Estrela. E daí eu pensei, eu vou fazer a personagem dela nessa carta de tarô. Eu fiz num estilo diferente do que eu costumo fazer. Tentei trazer um pouco de elementos de arte nouveau para essa peça de arte que eu fiz, né? E daí ela ficou assim. Eu mandei imprimir ela. E não só uma carta. Mandei imprimir 3 cartas. 3. Eu testei, na verdade, a impressão na gráfica aqui da minha cidade, né? E eu não manjo muito de impressão. Então eu não sou muito habituada com o tipo de papel da impressão e coisas assim, né? E para ajudar, quando eu fui pintar, eu esqueci de colocar no modo Semic. Eu não sei o quanto que isso influenciou na hora da impressão da tinta. Só que não saiu do jeito que ficou da arte, né? Eu não sei o que influenciou. Essa aqui tá no offset, no fosco. E daí aqui atrás dá pra ver um pouco só dos detalhes que eu fiz. Eu também deixei no crochê brilhante, com laminação brilhante. Olha a minha gravação ali refletindo. Ha! Babado! Eu testei também, não acho que é esse aqui, ó, deve ser offset com laminação brilhante. Então eu fui testando, porque eu tenho muita vontade de imprimir as coisas que eu faço, de repente, numa cartela de adesivos, coisas assim. Então foi uma experiência muito bacana poder testar. E é isso, essa aqui foi a arte que eu fiz para entregar para minha amiga, a Vit, que é uma carta de tarô. Eu fiz para ela no digital. O que eu recebi, vocês não creem o que eu recebi. Uma arte do João, que é assim, Master Blaster, assim, que é a minha personagem, que é a Zoe, que ela aparece bastante aqui no canal, tá? Acho que a maioria dos vídeos ela apareceu, que é uma personagem original minha. Ele desenhou ela animada. Ele animou ela. Ele animou e ficou... É a primeira animação que eu vejo da minha personagem. Eu fico muito feliz. Deixar registrado aqui que ele fez uma animação da minha personagem. E foi a primeira da história, tá? E ele ainda fez uma versão dela, assim, suprema, tá? É tipo você tá tirando uma cartinha e daí sai a versão animada dela, que é tipo rara. E daí a ultra rara, cósmica, assim, Blaster, é a versão dessa animação num gif de bom dia brega. Ficou demais, tá? Muito obrigada. De verdade. João, se você estiver vendo isso, muito obrigada. Eu amei. Eu vou usar toda terça-feira no trabalho. Eu não usei ainda, tá? Eu fiquei com um pouco de vergonha de mandar esse gif de trabalho lá, porque o pessoal não sabe o contexto, né? Eu sempre mando gif de bom dia, brega no meu trabalho, ou algum gif de gatinho. Então, eu preciso mandar esse gif lá. Eu vou mandar. Mas, se você assistiu até aqui e não tá entendendo o contexto de nada do que tá acontecendo, saiba que o meu nome é Júlia Fessel, eu sou artista, ilustradora, designer gráfico, eu sou isso daí tudo. Eu gosto de desenhar, eu gosto de criar histórias. E aqui nesse canal eu vou estar compartilhando um pouco mais da minha jornada, das minhas criações que eu fui fazendo e também, principalmente, não só criações por criar, mas os meus projetos. Eu tenho projetos para colocar aqui. E um deles é um projeto de garotas que são idols, mas elas são brasileiras. E eu gosto muito de desenhar elas e de produzir coisas para elas. E esse ano vai vir muita coisa. Eu quero trazer muita coisa de conteúdo delas, né? Então, se você estiver interessado no que eu posso estar produzindo aqui, seja bem-vindo.
eu estou aqui de volta porque eu fiz um planejamento, tá? Eu fiz um planejamento do que eu vou estudar nos próximos dias. E eu vou usar esse planejamento, essa reestruturação dos meus estudos, porque virou o ano, né? E ano novo, carnaval, Natal e tudo mais assim. Acabou que eu dei uma pausa no que eu estava fazendo nos estudos, na constância, e agora eu vou voltar. E para eu poder voltar, eu precisei ter essa visão geral do que eu estava precisando dar uma estudada. Então, eu recapitulei tudo, eu dei uma olhada no que eu preciso fazer e eu vou dar mais foco em cores, em composição, principalmente. Eu ainda vou manter o foco no desenho, também vou estudar um pouco mais de perspectiva, de estilos de arte que eu quero, de repente, implementar para o meu estilo, porque ultimamente eu tenho estudado muito o estilo de um artista que eu gosto, chama Troca, que eu achei no Twitter. Já faz um tempo aí, eu gosto muito de acompanhar o que esse artista produz. E geralmente eu me inspiro bastante, só que eu quero também começar a estudar outros artistas e vendo o que vai ser meu dentro desse mundo de inspirações que eu acabo pegando para mim mesma, né? E pensei, o que eu consigo fazer para estudar tudo isso, né? Então eu pensei em estudar livros, eu pensei em olhar alguns vídeos que tem no YouTube de artistas que são renomados e eles têm algumas videoaulas gratuitas aí no YouTube para assistir. Então eu vou fazer isso, eu vou voltar a ter um pouco mais de constância para estudar e separar certinho os dias, o que eu vou estudar em cada dia, né? Eu coloquei isso no caderno também, separadinho de segunda até sábado, porque, sei lá, não vou me comprometer no domingo. Apenas assim, inclusive no sábado também não. No sábado eu coloquei como extra. Não é tipo, eu vou ter algo definitivo para estudar, mas talvez se eu sentir naquela semana que eu consigo estudar mais, eu vou estudar. Ou se ficou alguma coisa pendente para estudar, eu posso colocar no sábado. E de repente no domingo, não sei. Tem que dar uma olhada em como for rolar aí as semanas e tudo mais. E daí eu separei os temas e o quanto que eu espero de estimativa de tempo para estudar em cada um. Eu coloquei no meu caderno e depois eu peguei, coloquei num papel e colei na minha parede, para poder ficar olhando para ele o dia inteiro, todo dia, e falar, é verdade, era isso que eu tinha que fazer. Porque se eu deixar só no caderno, eu esqueço de olhar, porque o caderno fica o quê? Fechado, guardado aqui assim, ó. Então, eu deixo colado aqui embaixo do meu vision board que eu fiz para esse ano também. Toda vez que eu olho para cá, para a parede, que é literalmente onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu fico desenhando, toda vez que eu olhar para cá, eu falo, nossa, era isso que eu tinha que fazer. E daí eu lembro dos meus objetivos e me sinto mais motivada. Me dá um gás assim para poder pegar e fazer. Para os próximos vídeos, provavelmente eu vou ter ainda um pouco dessa base do que eu planejei agora para poder estudar, porque eu acho que eu vou manter ela por uns 2 meses, alguma coisa assim, pelo menos acho que uns 2 meses, para poder pegar o ritmo. E qualquer coisa eu vou mudando os temas de estudar, né? Se tiver necessidade. Mas é isso, então agora já planejei, o que resta mesmo é pegar e estudar. Então, chega aqui de falar sobre o meu planejamento e eu vou estudar um pouco. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, se você se interessou pelo conteúdo, quer continuar acompanhando um pouco mais das minhas criações artísticas que eu vou fazer, porque eu mostrei a arte que eu fiz para o Amigo Secreto, né? Só que as próximas artes que eu quero estar mostrando aqui para vocês é sobre os meus projetos, né? Tem bastante coisa para trazer aqui, então se você estiver interessado, já se inscreve, deixa um curtiu aí se você gostou do conteúdo e obrigada por assistir.